2025 chegou ao seu fim, mais um ano se acabou e no vídeo de hoje iremos fazer uma retrospectiva de 2025. Irei trazer todos os acontecimentos envolvendo dinossauros que aconteceu em 2025, seja filmes, seja séries, seja jogos e até mesmo descobertas que aconteceu na paleontologia em 2025. Tudo em um único vídeo. Então, em especial do fim de ano de hoje, iremos ver aqui a retrospectiva Jurássica de 2025. Lembrando que as ordens de lançamento estarão em ordem aleatória de acordo com a sua categoria, certo? Estarão em ordem aleatória, não estarão em ordem assim de lançamento, qual lançou primeiro, qual lançou depois, estarão em ordem aleatória, certo? De acordo com a sua categoria. Eu dividi a categoria, certo? Primeiro filmes, depois séries, depois jogos e depois descobertas. E é isso. Sem mais enrolações, bora lá pro vídeo. Bom, começando com a categoria de filmes, não poderíamos começar se não fosse com Jurassic World Rebirth, certo? O sétimo capítulo da franquia, que trouxe uma nova história com novos personagens, né? Os personagens antigos dos outros filmes, certo? E a história, né, contava com um grupo de especialistas que iam para uma ilha remota na América do Sul buscar as 3 amostras de dinossauros das 3 maiores criaturas para poder fazer um remédio assim que iria salvar milhões e milhões de vidas. Bom, o filme lançou em julho de 2025, certo? E o filme ele não agradou a muitas pessoas, né? Ele não agradou a crítica, não agradou muitas pessoas, mas teve pessoas que gostaram, certo? As opiniões negativas foram pelo roteiro artificial e fraco, né? A falta de aprofundamento nas ameaças do filme, como por exemplo os mutantes, certo? Muita comédia fraca que não agradou a muitos, uma subtrama familiar desnecessária que não agregou na história, a falta de aprofundamento nos personagens e nos dinossauros, certo? E muitos consideraram esse filme como sendo o pior filme da franquia depois de Dominion, certo? E bom, mesmo com essas opiniões negativas, certo? O filme arrecadou 700 milhões de dólares do mundo. É uma boa quantia de dinheiro, mas comparada com os outros filmes, né, não foi assim foi uma arrecadação bem mais ou menos, assim. Em minha opinião, eu achei esse filme de fato um filme ruim. Eu realmente achei esse filme ruim. Quase não teve dinossauros e todos os dinossauros que apareceram em uma única cena. Os personagens não tem tanto aprofundamento, a família, certo, no filme não agrega em nada e só são personagens chatos, certo? Muitas conveniências de roteiro, certo? E não aprofundaram o que trouxeram pro filme, que foi esses mutantes que trouxeram pro filme, certo? Eles decidiram trazer os bichos pro filme, mas não decidiram aprofundar mais dele, certo? Se tivesse trocado os mutantes por dinossauros comuns, como o T-Rex ou o Velociraptor, por exemplo, o filme continuaria no mesmo ritmo, não mudaria em nada, certo? E também tivemos roteiros descartados, né? Conceitos descartados do filme que melhorariam muito mais o filme, certo? Mas infelizmente eles decidiram mudar, né? Teve muitas coisas que foram adicionadas de última hora, como por exemplo foi o Mutadonte, ele foi adicionado muito de última hora, certo? E eles desaproveitaram, maltrataram assim os dinossauros mais icônicos da franquia, como foi com o Velociraptor e o Espinossauro e o Tiranossauro Rex, certo? Então, ou seja, pra que, como esse filme vai ser bom, se nem as coisas que dão dinheiro pra essa franquia não estão sendo muito bem trabalhadas. Em Jurassic World Dominion, por exemplo, os dinossauros não eram tanto assim mal aproveitados, mas pelo menos tinham cenas
bem bacanas em que você curtia, certo? Em que acrescentavam um ponto positivo pro filme. Mas aqui parece que nem tem isso, certo? Os dinossauros quase nem aparecem e alguns estão muito de escanteio, certo? E é isso, né? Esse daí é um filme bem ruinzinho. Eu até acho Dominion melhor do que esse filme. Tô nem zoando. Mas é isso, né? Se você gostou, não tem problema. Para compensar o fiasco que foi Jurassic World Recomeço, nós tivemos um ótimo filme de dinossauros esse ano, que foi Primitive War, um filme independente de dinossauros, ou seja, um filme que não pertence assim a uma franquia em específica, certo? É um filme totalmente único, certo? E o filme trouxe tudo que Rebirth era para ter. Nós tivemos terror com dinossauros, nós tivemos gore com dinossauros, nós tivemos espécies magníficas no filme e espécies bem trabalhadas, certo? E também tem uma ótima história esse filme, certo? O filme não foi lançado ainda no Brasil, mas provavelmente em 2026 eles irão, né, provavelmente lançar o filme aqui no Brasil, né? Já foi lançado em vários países, certo, durante o mundo, e o Brasil não pode ficar de fora disso, certo? O que vocês acharam de Primitive War, se caso vocês assistiram, né? Vocês assistiram Primitive War? Deixa nos comentários o que vocês acharam. Eu achei esse filme belíssimo, certo? Era tudo que um filme da franquia poderia ter, certo? Se pá, até que poderiam fazer uma história parecida com Primitive War, só que no universo da franquia de Jurassic Park, certo? Bom, mas é isso, né? Esse filme é magnífico, mas ele não teve o reconhecimento que merecia, né? Teve poucos países que tiveram acesso ao filme nos cinemas, certo? O filme não arrecadou tanto, certo? Mas mesmo assim estão até planejando fazer uma sequência desse filme, certo? É isso aí, esse filme é excelente, certo? Melhor do que muitos filmes da franquia, certo? De Jurassic Park, e é isso, certo? Chegando na categoria séries, certo? Não é séries assim, né? É mais para temporadas, mas entrando na categoria séries, que são a terceira e quarta temporada de Jurassic World Teoria do Caos, certo? As duas temporadas aqui continuaram a história que foi iniciada em 2024 com Jurassic World Teoria do Caos, primeira temporada e segunda temporada, certo? A série, né? Essas duas temporadas buscaram aprofundar ainda mais a história, certo? O enredo que estava sendo apresentado e também encerrar o enredo que estava sendo apresentado, certo? Bom, a terceira e quarta temporada não foram assim melhores que as duas primeiras que foram apresentadas, mas elas tiveram bastante pontos positivos, como por exemplo, elas trouxeram espécies de dinossauro que foram mal aproveitadas em Jurassic World Dominion, certo? Como por exemplo, na terceira temporada eles trouxeram o Pyroraptor, certo? Uma espécie que foi deixada assim para ser uma única vez em Dominion. E na quarta temporada trouxe o Pterodinossauro Quetzalcoatlus e o Gigantossauro, certo? Espécies que também não foram tão aproveitadas em Jurassic World Dominion, mas aqui na série eles foram mais aprofundados. Bom, o que atrapalha muito essas duas temporadas é pelo fato das tramas desnecessárias envolvendo os personagens principais. Os personagens principais têm suas tramas próprias, certo? Para desenvolvê-los melhor, mas o problema é que essas tramas aí são muito entediantes e ao mesmo tempo enrolativas, ou seja, eles ocupam uma grande parte do tempo dos episódios da série, né? Uma série que tem poucos episódios com poucas durações. Os episódios de A Teoria do Caos tem uma duração de um vídeo no YouTube, tem a duração de um vídeo no YouTube. Provavelmente esse vídeo aqui vai ter a duração de um episódio de Teoria do Caos, certo? O que atrapalha muito. Tipo, beleza, você pode desenvolver esses personagens, mas o problema é que você tem que desenvolvê-los de uma forma convincente e resumida, né? Se tua série for curta, tu tem que fazer as coisas mais resumidas, certo? Se não, faça uma série bem mais longa, para que assim você possa ter mais liberdade de
tanto aprofundar o enredo principal, quanto aprofundar os próprios personagens que você trouxe pra série, certo? Essa série também teve muitas conveniências de roteiro, certo? Muitas conveniências, como por exemplo, na quarta temporada teve o trama do Ben quase morrer, tipo, não foi tipo assim, ai, uma quase mortezinha, assim, né? Tipo, sei lá, teve um ferimento ali. Não, o mano foi literalmente empalado na série. Sério, ele foi empalado por um bagulho que da cauda de um estegossauro, que eu esqueci o nome do que era, certo? E, mano, esse negócio de estegossauro foi feito para perfurar osso, né? Tem até casos de fósseis de alossauro, né? Já que eles viveram no mesmo tempo que os estegossauros, que tiveram os ossos perfurados por estegossauros. Então, mano, se um dinossauro de 4 metros de altura, certo? Um predador gigante teve dificuldade de sobreviver depois de ser empalado por um desses espinhos. Então o ser humano morreria na hora, certo? Então o ser humano morreria na hora. Se nem os dinossauros quase não conseguiram sobreviver depois de enfrentar o estegossauro, como que um ser humano iria sobreviver? Certo, mas mesmo assim, o Ben sobreviveu por frescura, tanto da Netflix quanto da Universal, que ele sempre tem essa frescura de matar os personagens principais, certo? Os personagens principais, certo? Que é uma grande porcaria. Entrando nas sessões de jogos, certo? Em 2025 nós tivemos muito ouro, né? Por assim dizer, a respeito sobre jogos de dinossauro, né? Bom, para começar nós tivemos então o lançamento do Jurassic World Evolution 3, né? O terceiro jogo da saga de Jurassic World Evolution, certo? E o jogo tá fenomenal, o jogo tá incrível, está excelente. O jogo trouxe muitas mecânicas em que todos estavam pedindo desde o primeiro jogo da franquia Jurassic World Evolution. Como, por exemplo, nós tivemos então os filhotes, certo? Nós tivemos os filhotes, todo mundo estava pedindo por filhotes desde o primeiro jogo lá em 2018 e finalmente trouxe os filhotes, certo? Os filhotes estão com design bem fofinho, bem legal, né? Os filhotes, né, de bichos do filme estão com o design dos filhotes dos filmes, certo? E tá fenomenal esse jogo, certo? A única coisa assim, né, que me decepcionou um pouco no jogo foi os dinossauros. Os dinossauros não tiveram tanto coisas novas assim, né? Como por exemplo, eles continuaram com as mesmas animações de dinossauros que tiveram no Jurassic World Evolution 2, certo? O que é o que me decepcionou bastante, né? As animações de saída da incubadora, as animações de luta, é tudo a mesma coisa, né? Infelizmente, até com dinossauros novos, eles não trouxeram muita coisa. Eles trouxeram, acho que se eu não me engano, no lançamento do jogo, acho que 7, 6 dinossauros. E também soltaram uma DLC, certo? Que eu não comentei aqui no canal, né? Que foi uma DLC de que melhorava os pântanos, certo? Os pântanos do jogo, e trouxe mais 3 espécies novas, certo? Essa DLC, inclusive, tá bem carinha, certo? Uma DLC que trouxe pouca coisa, tá bem carinha, certo? Mas é isso, certo? O jogo tá incrível, certo? O jogo tá incrível. Eu joguei e amei esse jogo, né? Antes de jogar o jogo, eu não tava gostando muito dele pelo que tava saindo de gameplays, assim, né? Mas quando eu fui jogar, eu me surpreendi bastante. Eu gostei demais do jogo. O jogo tem uma história própria, certo? E que até dá pra se encaixar um pouco nos filmes, mas é isso, certo? Jurassic World Evolution 3 é um ótimo jogo. Também tivemos o lançamento de um jogo incrível, certo, independente, né, de dinossauros, não é da franquia Jurassic World, que é Deathground. Esse jogo aí, né, é um jogo assim que todo mundo tava pedindo por esse estilo de jogo, certo, já que nos últimos tempos os jogos de dinossauro era sempre gerenciamento de parques, certo, e aqui, né, finalmente trouxe um survival horror envolvendo dinossauros. Aqui nesse jogo, né, é um jogo feito para jogar com os amigos, em que você tem que completar missões em uma instalação abandonada onde reside dinossauros que tentam te matar,
certo? E o jogo aqui é excelente, né, pra você jogar com seus amigos, certo? É um jogo incrível, um jogo bem legal, certo? Eu amei esse jogo e futuramente eles devem lançar mais atualizações, né, que devem aprofundar, né? Provavelmente eles devem lançar, sei lá, um modo história pro jogo, né? Já que nós não temos assim uma história fixa, a gente só tem que completar as missões da instalação abandonada mesmo. Mas assim, né, o jogo tem as mecânicas bem da hora, né, pra fugir dos dinossauros, certo? Como por exemplo, tem uma mecânica em que você tem que pegar uma garrafa e tacar longe pra distrair o dinossauro. Isso é incrível, certo? Esse jogo aqui é excelente, só que eu recomendo demais vocês jogarem Deathground, ainda mais com seus amigos, já que foi um jogo feito para os amigos, né? Tem sim uma parte assim do jogo em que você joga com sozinho, né? Mas eu acho que é mais pra parte do tutorial, assim em que você descobre como funciona o jogo, como jogar o jogo e tal, né? Mas é isso, certo? É isso. Esse jogo é excelente, eu recomendo bastante vocês jogarem. Também nós tivemos um novo jogo de dinossauros, né? Bem interessante, certo? Que até a data de gravamento deste vídeo, ele ainda está em desenvolvimento, ele não está completo ainda, que é o Ashes of Extinction, né? Que é um jogo em que, bem interessante, em que a mecânica principal dele, em que você pode escolher controlar um dinossauro, ou você pode escolher controlar um homem tribal do homem no tempo das cavernas, certo? É um jogo bem interessante. Quando lançou assim o trailer, certo? Os youtubers começaram a jogar, né, porque receberam assim a demo do jogo e ele parece ser bem interessante, certo? Ele é uma mistura de Ark Survival com The Isle, certo? No The Isle também tem esse negócio de você controlar humanos, mais especificamente no Everma, o The Isle Everma. Mas isso não é, tipo assim, isso tá muito de escanteio no The Isle. Aqui é bem mais aprofundado, certo? Aqui no jogo você pode caçar de lança, você pode construir casa, eu acho que você pode até mesmo domar dinossauros, né, se eu não me engano, certo, nesse jogo. O jogo ainda está em fase de desenvolvimento, certo? E eu acho que até 2026 deve sair a versão final do jogo. Então, vocês estão ansiosos para esse jogo? Vocês pretendem jogar, certo? E é isso, certo? Eu achei esse jogo bem interessante. Eu espero poder jogar ele algum dia. Saindo das mídias digitais, vamos para a parte dos brinquedos, certo? A Mattel, a linha oficial de brinquedos de Jurassic World, se superou muito bem este ano em relação aos seus brinquedos, certo? Tivemos a linha, né, que é promocional a Jurassic World Rebirth, e a Mattel lançou vários dinossauros excelentes, como por exemplo tivemos o Tiranossauro Rex, que está fenomenal, o Espinossauro também, que também está fenomenal. Ela lançou o brinquedo do Distortus Rex, do Mosasauro, do Titanossauro, e também lançou o da Wave, assim, né, de dinos médios. Ela lançou a primeira figura de Utahraptor da Mattel, né? Muita gente estava exigindo uma figura de Utahraptor. Nós tivemos um Nasutoceratops adulto, né? Finalmente tivemos um Nasutoceratops adulto depois de vários anos, né? Sem a Mattel, desde a Dino Arrival, sem um Nasuto adulto, certo? E inclusive eu comprei esse Nasuto, certo? Nós tivemos um brinquedo de um Maiasauro, certo? Bom, a Mattel se superou muito bem esse ano. Na Hammond Collection, ela também lançou vários dinossauros excelentes, como por exemplo, ela lançou um brinquedo do Velociraptor Tigrado de Jurassic Park 2, um brinquedo do Stygimoloch de Jurassic World 2, certo? E ela lançou o Spinossauro Hammond Collection, uma figura incrível, excepcional, certo? Que pra mim é uma das melhores figuras que a Mattel fez esse ano, talvez até a melhor que a Mattel fez nesses últimos anos, certo? E a Mattel realmente se superou esse ano. Ela fez brinquedos incríveis, certo? Teve alguns ali e aqui que não agradaram muito, mas é isso.
né? É isso. O que vocês acharam dos brinquedos da Mattel desse ano? Deixe nos comentários. Você por acaso adquiriu algum deles? Seja um espinossauro, um T-Rex, ou um mosasauro, ou mesmo da linha básica. Você adquiriu algum deles? Deixe aí nos comentários. Bom, agora vamos para a última aba do vídeo, que é a aba de paleontologia, certo? As coisas que envolvem paleontologia, que aconteceu em 2025. Bom, para começar, né, não é assim uma descoberta de paleontologia, mas aqui, né, para falar sobre a nova versão do documentário de Caminhando com Dinossauros, certo? Uma nova versão, né, da série documental que saiu lá em 1999. E muita gente não gostou Muita gente não gostou desse documentário de Caminhando com Dinossauros, mas na minha opinião, eu achei legal esse novo documentário, certo? Eu achei ele até que legal, certo? Ainda mais que os dinossauros estando fielmente apurados, certo? Desse documentário. Muita gente não gostou porque muitas pessoas falaram que o CGI tá meio ruizinho, mas em minha opinião não tá tão ruim não, tá normalzinho assim. Mas é isso, né? Vocês curtiram esse novo documentário de Caminhando com Dinossauros? Deixa aí nos comentários. Bom, iniciando de fato as descobertas, vamos começar aqui sobre a validação do Nanotiranos, certo? Desde 1988, os paleontólogos têm debatido se os fósseis de tiranossauros de tamanho médio encontrados nas mesmas rochas que o Tiranossauro Rex eram de T-Rex juvenis ou de um predador único e distinto, o Nanotiranos. Nos últimos anos, as evidências indicavam se tratar do T-Rex juvenil, mas em outubro, uma análise na revista Nature e depois outra publicada na Science chegaram à conclusão de que se trata de um Nanotiranos francês, ou seja, uma espécie única. Segundo os especialistas, os Nanotiranos é diferente do T-Rex. Por exemplo, o primeiro tem menos vértebras na cauda e mais dentes, além de antebraços mais longos e fortes, né? Então, ou seja, o Nanotiranos não era um T-Rex juvenil, e sim era uma espécie única, né? Uma espécie da família dos tiranossauros que viveu na mesma época e no mesmo lugar que o Tiranossauro Rex. Esse ano também tivemos uma descoberta de uma nova espécie de anquilosaurídeo, que é o Spicomelus afer, encontrado em Marrocos, e essa espécie viveu há cerca de 165 milhões de anos e rapidamente ganhou fama por sua aparência incomum. Pertencente ao grupo dos anquilossauros, ele apresentava uma combinação de placas ósseas e estruturas pontiagudas nunca vista antes. Segundo a paleontóloga Susana Maidemet, do Natural History Museum, o animal era tão estranho que faltava adjetivos para descrevê-lo. O termo barroco acabou sendo usado para transmitir a complexidade visual do corpo. A descoberta indica que a evolução da blindagem defensiva foi mais diversa e experimentada do que os cientistas imaginavam. Na Patagônia, a descoberta de Joaquim Raptor Casale revelou um dos predadores mais impressionantes do fim do Cretáceo. O fóssil foi encontrado com uma perna de crocodilo presa na mandíbula e evidência direta de um confronto violento. Com cerca de 7 metros de comprimento, com menos de 1 tonelada e braços extremamente musculosos, o animal possuía uma garra no polegar do tamanho de um antebraço humano. Embora menor que o tiranossauro, seus membros anteriores eram proporcionalmente mais fortes e sugerindo uma estratégia de caça baseada em força e agarramento, não apenas em mordida. Também esse ano tivemos uma descoberta chocante, que foi um ovo de um carnívoro descoberto lá na Argentina. A Argentina é um berço gigante em que descobre bastante dinossauros. Um ovo fossilizado de um carnívoro encontrado em excelente estado, resultado de uma expedição em 2025. Foi encontrado um ovo em excelente estado, galera. Possivelmente até mesmo com um embrião totalmente preservado e subdesenvolvido dentro do ovo. É uma descoberta muito impressionante na área da paleontologia. No Reino Unido, cientistas identificaram uma espécie de dinossauro bastante única, que se destaca por apresentar uma crista de espinhos em sua coluna e cauda, o Ichthyorhynchus macardurae. Os restos do animal, que viveu há cerca de
125 milhões de anos foram localizados na ilha de Ui e foram inicialmente atribuídos a outras espécies conhecidas da mesma região. O Arvaidum é um gênero extinto de prováveis dinossauros saurísquios sauropodomorfos basais da formação Pocoage do Triássico Superior do Wyoming, Estados Unidos. O gênero contém uma única espécie, a Badovivete, conhecida por ossos fragmentários dos membros posteriores. No Brasil foi descoberto um novo tipo de crocodilo, o Tainhaqua-Sussus bellator. É um réptil blindado semelhante a um crocodilo recém-descoberto do período Triássico Médio, cerca de 240 milhões de anos atrás no Brasil. Assim chamado por seus dentes afiados e natureza guerreira, era um predador ágil de porte médio com armadura óssea, pescoço longo e corpo hidrodinâmico, servindo como um predador-chave antes do surgimento dos dinossauros e destacando as ligações evolutivas entre a América do Sul e a África. O Duyonichus, que significa duas garras, é um gênero extinto de dinossauro terópode teresinosaurídeo que viveu durante o Cretáceo Superior do Cenomaniano ao início do Croniциano, do que hoje é a Mongólia. É conhecido por um esqueleto parcial incluindo várias vértebras, a maior parte dos membros anteriores e parte da cintura pélvica, encontrado em afloramentos da formação Bianchai. Os restos foram descobertos em 2012 pela Academia de Ciências da Mongólia e mencionados brevemente em resumos de conferências posteriores. O gênero contém uma única espécie, o Duyonichus tsogibatari, que foi formalmente descrita em 2025. Bom, galera, esse foi todas as coisas que envolvem dinossauros que aconteceram no ano de 2025, ou pelo menos as mais importantes. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva-se no canal. E é isso, esse daí foi o último vídeo do ano, certo? Eu desejo a vocês um feliz ano novo e nos vemos agora no ano de 2026. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!